Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol se escondia devagar atrás dos morros quando João Batista, fazendeiro viúvo e calejado pela vida, resolveu voltar para casa por um caminho que quase nunca pegava. Era uma estradinha esquecida, com mato crescendo pelo meio, marcas antigas de carro na terra seca e um silêncio estranho, daqueles que pesam no ouvido. Só usava aquela trilha quando a alma estava pesada demais. E naquele dia, tava. O cheiro do capim molhado se misturava com o som distante dos grilos. Mas, de repente, tudo pareceu parar. Nem o vento se mexia mais. Trovão, o cavalo, empacou de repente. Fungou forte, balançou as orelhas e recuou 2 passos. João sentiu na hora que tinha algo errado. Desceu do cavalo devagar, guiado por um pressentimento mais forte que o medo. Foi então que viu. No meio da estrada, cercada por pelo menos 7 ouriços do mato gigantes, estava uma moça. Os bichos estavam eriçados, com os espinhos como lanças, olhos vermelhos brilhando como brasas no escuro, e uma fúria muda no jeito que se moviam. Cercavam o corpo como guardiões do abismo. Debaixo dos espinhos e da tensão no ar, João viu uma jovem deitada no chão batido, os braços caídos ao lado do corpo, as pernas arranhadas, a roupa rasgada e suja. Os cabelos grudavam no rosto molhado de suor e poeira. Ela parecia mais um anjo esquecido do que gente viva. Tinha algo de inocente no jeito que o peito subia e descia devagar, como se a vida estivesse quase escapando, mas ainda lutando para ficar. O coração de João disparou. Era uma cena que ele nunca ia esquecer. E foi aí que tudo começou. Ele achava que era só mais um fim de tarde qualquer. Mas ali, naquela estrada que nunca pegava, João Batista encontrou mais do que uma moça caída. Encontrou o início de um recomeço que ele nem sabia que precisava. João ficou parado alguns segundos, tentando entender o que via. Os ouriços giravam ao redor da menina como se fizessem uma dança de morte. O maior deles, com espinhos longos feito facas, se virou na direção dele e rosnou baixinho, um som que gelou o sangue do fazendeiro. "Calma, bicho", murmurou João, a voz saindo mais rouca do que queria. Sua mão direita procurou devagar a faca de cabo de osso que sempre carregava no cinto. Não que quisesse usar, conhecia bem aqueles bichos. Os ouriços só atacavam quando se sentiam encurralados ou protegiam algo. Mas 7 deles juntos? Isso ele nunca tinha visto. O vento voltou a soprar, trazendo cheiro de terra molhada, misturado com algo doce e estranho, como flor murcha. A menina mexeu a cabeça devagar e João ouviu um gemido baixo, quase inaudível. "Tá viva", pensou, e o alívio bateu no peito como um soco. Trovão bufou atrás dele, inquieto. O cavalo conhecia o perigo tanto quanto o dono. João deu um passo para frente, testando a reação dos ouriços. O maior rosnou mais alto e avançou meio metro na direção dele. Os outros se mexeram como soldados seguindo uma ordem. "Que diabos vocês estão protegendo?", sussurrou João. Foi então que percebeu. A barriga da moça era arredondada. Não muito, mas o suficiente para ele entender. Grávida. E pelos jeitos não estava bem. O fazendeiro sentiu um aperto no peito. A lembrança da própria esposa, Maria, morta no parto há 6 anos, bateu nele como um raio. A mesma sensação de desespero. A mesma vontade de fazer alguma coisa e não saber o quê. Mas dessa vez ia ser diferente. Tinha que ser. João respirou fundo e deu outro passo. O ouriço maior arqueou o dorso, todos os espinhos apontados para ele. Era agora ou nunca. "Sai daí, bicho, deixa eu ajudar ela." A voz saiu firme, como quando dava ordem pro gado. E, para surpresa dele, o ouriço parou.
Ficou ali parado, olhando nos olhos dele, como se estivesse entendendo cada palavra. João aproveitou e deu mais 2 passos. Estava a 5 metros da menina quando ela abriu os olhos. Azuis. Azuis como o céu depois da chuva. E foi aí que ela falou, com uma voz fraca feito suspiro. Por favor, não deixa ela morrer. As palavras bateram no peito de João como pedrada. Ela. A menina já sabia que era menina. O fazendeiro engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da terra seca na boca. Os ouriços continuavam ali, tensos, mas algo tinha mudado. Era como se tivessem escutado o pedido dela também. Como é seu nome, moça? Perguntou João, mantendo a voz baixa e calma. Ana. Ana Clara, ela sussurrou tentando se mexer. Uma careta de dor passou pelo rosto dela. A barriga. Tá doendo muito. João sentiu o suor escorrendo pelas costas. O sol já tinha sumido atrás dos morros e a escuridão começava a tomar conta da estrada. Em poucos minutos não ia dar para ver nada. E se a menina tivesse tendo o bebê ali mesmo? Escuta aqui, Ana Clara, ele disse, dando mais um passo devagar. Vou chegar aí perto, tá bem? Não tenha medo dos bichos. Acho que eles estão só te protegendo. Ela assentiu com a cabeça, os olhos grudados nele, como se João fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. O fazendeiro olhou para os ouriços e fez algo que nunca tinha feito na vida. Falou com eles como se fossem gente. Ó, bichos, eu não vou machucar ela. Vocês sabem disso, né? Só quero ajudar. O ouriço maior baixou um pouco os espinhos. João respirou aliviado e deu mais 2 passos. Agora estava a 3 metros. Conseguia ver melhor o rosto da menina. Era novinha, devia ter uns 17, 18 anos no máximo. A pele clara estava queimada do sol e havia marcas de lágrimas secas nas bochechas. De onde você veio, menina? Como chegou aqui? Ana Clara tentou falar, mas só saiu um gemido baixo. Levou a mão na barriga e se contorceu. João viu na hora. As contrações tinham começado. Jesus Cristo, murmurou ele. Foi quando o primeiro ouriço se afastou. Devagar, como se tivesse pensado muito, o bicho deu 2 passos para o lado. Depois outro fez a mesma coisa, e mais outro. Em poucos segundos, tinham aberto um caminho até a menina. João não perdeu tempo. Correu os últimos metros e se ajoelhou ao lado de Ana Clara. De perto, ela parecia ainda mais frágil. As roupas estavam sujas de terra e rasgadas em vários lugares, como se tivesse andado muito pelo mato. Os pés descalços estavam feridos, com espinhos enterrados na sola. Há quanto tempo você está andando? Perguntou, tirando a camisa e colocando debaixo da cabeça dela. Não sei, ela respirou com dificuldade. 3 dias, talvez 4. Perdi a conta. E o pai da criança? O rosto de Ana Clara se fechou. Virou o rosto para o lado e não respondeu. João entendeu que não era hora de insistir. Uma nova contração veio, mais forte. Ana Clara apertou a mão de João com força, as unhas cravando na pele dele. O fazendeiro sentiu o medo subindo pela garganta. Estava a quilômetros longe de qualquer cidade, sem telefone, sem ajuda. E se alguma coisa desse errado? João, ela disse de repente, surpreendendo ele. Você é João, né? Como você sabe? Ana Clara sorriu fraco, ainda segurando a mão dele. Minha avó sempre dizia que quando a gente está perdido de verdade, Deus manda um João para nos encontrar, que João é nome de quem abre caminho. O fazendeiro sentiu um arrepio. Sua mãe dizia a mesma coisa. E sua avó, onde está ela? Morreu mês passado. Era só nós 2 no mundo. As lágrimas voltaram a escorrer. Quando ela se foi, eu não sabia mais o que fazer. Aí, aconteceu isso, disse, apontando para a barriga. João entendeu tudo, sem precisar perguntar mais nada. Menina grávida, sozinha no mundo, sem ter para onde ir. Quantas histórias como essa ele já tinha ouvido na vida. Mas essa era diferente. Essa tinha caído no caminho dele. Ana Clara, escuta.
ele disse, limpando o suor do rosto dela com cuidado. A gente precisa sair daqui. Vou te levar para minha casa. Lá tem uma cama de verdade, tem comida, tem um telefone. Dá para chamar ajuda. Não vai dar tempo. Ela gemeu, apertando a barriga. Ela tá vindo. Foi quando João olhou e viu. Uma mancha escura estava se espalhando entre as pernas dela. O líquido. A bolsa tinha estourado. O coração dele disparou. Olhou ao redor desesperado. A estrada vazia, o mato fechado dos dois lados e agora quase escuro completo. Só a lua começando a aparecer entre as nuvens dava um pouco de claridade. Não, 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 ele murmurou. Não pode ser agora, não aqui. Mas Ana Clara apertou a mão dele com mais força ainda e disse, com uma voz que não combinava com a idade: João, se você não me ajudar, nós duas vamos morrer. Você é tudo que a gente tem. O fazendeiro olhou nos olhos azuis da menina e viu algo que o fez lembrar da própria esposa. A mesma coragem, a mesma confiança. Maria também tinha olhado para ele assim naquela noite terrível de 6 anos atrás. Mas dessa vez, ele não ia deixar ninguém morrer. Não se pudesse evitar. João respirou fundo, tirou o chapéu da cabeça e o colocou no chão. Tinha aprendido algumas coisas quando Maria estava grávida, tinha lido livros, conversado com o médico. Não era muito, mas era o que tinha. Tá bem, Ana Clara. A gente vai fazer isso juntos. Foi quando percebeu que os ouriços não tinham ido embora. Continuavam ali, formando um círculo ao redor dos dois, como se fossem sentinelas protegendo uma cerimônia sagrada. E pela primeira vez, desde que descera do cavalo, João não sentiu medo. Sentiu que estava no lugar certo, na hora certa. Mesmo que fosse no meio de uma estrada perdida, no escuro da noite, com só a lua e os grilos como testemunhas. A lua subiu um pouco mais no céu quando a próxima contração veio. Ana Clara apertou os dentes, o corpo todo tenso, e João viu que não tinha mais volta. O bebê ia nascer ali mesmo, naquela estrada de terra, no meio do nada. Ana Clara, olha para mim, ele disse, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Respira devagar, como minha esposa fazia. Sua esposa teve filhos? Ela perguntou entre uma respiração e outra, tentando se distrair da dor. João sentiu o peito apertar. Tentou ter. Não deu certo. Ele não falou que Maria tinha morrido no parto. Não era hora para isso. Ana Clara precisava de esperança, não de mais medo. O fazendeiro olhou ao redor, tentando pensar rápido. Precisava de água limpa, de panos, de alguma coisa que servisse. Foi até a caminhonete. Tinha esquecido que tinha deixado ela mais atrás na estrada e pegou uma garrafa d'água do banco, uma camisa limpa que guardava na bolsa de viagem e a lanterna que sempre carregava no porta-luvas. Quando voltou, Ana Clara estava respirando mais rápido. Tá vindo mais forte, ela disse, tentando se sentar um pouco. João acendeu a lanterna e a colocou no chão, criando um círculo de luz ao redor deles. A claridade amarela fez os ouriços recuarem mais um pouco, mas continuaram ali, vigias silenciosos. Vou precisar ver como tá tudo, Ana Clara. Pode ser? Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. João tinha ajudado algumas vacas a parir, mas gente era diferente, muito diferente. Suas mãos tremiam quando ele ergueu a saia rasgada da menina. Meu Deus do céu, murmurou. A cabeça do bebê já estava aparecendo. Ana Clara, na próxima contração, você vai fazer força, entendeu? Mas só quando eu mandar. Tá bem, ela disse, segurando a mão dele. Tá bem. A contração veio forte e Ana Clara fez força como pôde. A cabeça do bebê apareceu mais um pouco. João usou a água da garrafa para limpar ao redor, as mãos tremendo de nervoso. Tá indo bem, menina. Tá indo muito bem. Mas alguma coisa não estava certa. O bebê não estava saindo como deveria. João tinha visto partos de animais difíceis antes, e esse tinha o mesmo jeito. Complicado. Ana Clara, ele disse, tentando manter a voz calma.
O bebê tá meio atravessado. Vou precisar ajudar um pouco, tá bom? Faz o que precisa fazer, ela respondeu, os olhos fechados de dor. Só não deixa ela morrer. João respirou fundo e fez o que tinha visto o veterinário fazer com uma bezerra anos atrás. Devagar, com cuidado, tentou ajudar o bebê a girar. As mãos dele estavam suadas e tremiam, mas não podia parar. Vem, pequena, ele murmurou. Vem para esse mundo. Foi quando escutou um barulho de motor na estrada. João levantou a cabeça, esperançoso. Uma luz de farol apareceu na curva, vindo na direção deles. Podia ser alguém que soubesse mais que ele, que pudesse ajudar de verdade. Mas quando o carro se aproximou, João sentiu o sangue gelar. Era uma caminhonete preta, vidros escuros, com uma placa que ele não conseguiu ler direito na luz fraca. O carro parou a uns 50 metros deles, mas ninguém desceu. Só ficou ali parado, com o motor ligado e os faróis acesos, apontados para eles. Quem é? Ana Clara perguntou, tentando olhar por cima do ombro de João. Não sei, ele respondeu sem tirar os olhos do carro. Mas não tá descendo. O medo voltou a subir pela garganta dele. Quem ficava parado assim, só observando? E por que Ana Clara tinha aparecido correndo pelo mato, sozinha, grávida? De quem ela estava fugindo? João, Ana Clara disse, e a voz dela estava diferente. Tinha medo ali, mas também outra coisa, reconhecimento. É ele. Quem é ele? O pai do bebê, ela sussurrou. Eu fugi dele. O coração de João disparou. Por quê? Ana Clara fechou os olhos e apertou a mão dele com força. Outra contração estava vindo. Porque ele não queria que ela nascesse, queria que eu fizesse, que eu tirasse. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Quando eu disse que não ia fazer, ele ficou bravo, disse que ia me obrigar. Foi aí que eu fugi da casa da minha avó, no meio da madrugada. João olhou para a caminhonete preta e sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Conhecia homens assim, covardes que batiam em mulher, que forçavam as coisas, mas não ali, não na frente dele. Ana Clara, escuta bem o que vou dizer, ele falou, pegando a faca do cinto. Vou deixar isso aqui do seu lado. Se alguma coisa acontecer comigo, você pega e usa, entendeu? Não, ela disse segurando o braço dele. Não me deixa sozinha. Não vou deixar, mas preciso saber que você está protegida. A contração chegou, mais forte que as outras. Ana Clara fez força, gemendo baixinho, e João viu que o bebê estava quase nascendo. Mais uma ou duas contrações e ia sair. Foi quando a porta da caminhonete se abriu. Um homem desceu devagar, alto, magro, usando uma camisa social mesmo no calor do cerrado. Começou a andar na direção deles, as mãos no bolso, como se fosse o dono da estrada. Os ouriços sentiram o perigo antes de todo mundo. Começaram a se mexer inquietos, os espinhos se eriçando de novo. O maior deles rosnou baixo, um som que ecoou na noite silenciosa. Ana Clara! O homem gritou quando chegou mais perto. Já brincou bastante. Hora de voltar para casa. Eu não tenho casa com você, Marcelo. Ela respondeu, a voz saindo mais forte do que João esperava. Marcelo riu, mas não foi um riso bonito. Foi o tipo de riso que fez o fazendeiro se lembrar de cobra antes de dar o bote. Claro que tem. E essa criança também é minha filha. Não é sua filha, Ana Clara disse, se apoiando no cotovelo. Você nunca quis ela. Mudei de ideia, Marcelo falou, chegando mais perto. Resolvi que quero ser pai. Vem comigo. João se levantou devagar, colocando o corpo entre o homem e Ana Clara. Na luz da lanterna conseguiu ver melhor o sujeito. Tinha cara de cidade grande, mãos macias, sapato social que nunca tinha pisado em terra de verdade. Mas havia algo nos olhos dele que João conhecia bem. Perigo. A moça disse que não vai, João falou, mantendo a voz calma. Acho melhor o senhor ir embora. Marcelo parou e olhou para ele como se estivesse reparando na presença dele pela primeira vez. E você é quem, velho? O pai dela?
Sou quem está ajudando ela a ter o bebê. E você está atrapalhando. Atrapalhando? Marcelo riu de novo. Eu sou o pai da criança, porra. Tenho direito de estar aqui. Direito você tinha de cuidar dela quando ela precisava, João retrucou, sentindo a raiva crescer. Não de aparecer agora querendo mandar. Marcelo deu mais 2 passos para frente. João viu que ele tinha alguma coisa na mão direita. Não conseguiu ver o que era direito, mas a forma como o homem segurava não era boa. Olha aqui, velho, Marcelo disse, a voz ficando mais baixa e perigosa. Você não entende a situação. A Ana Clara está confusa. Sabe como é mulher grávida? Ela vai comigo, querendo ou não. Foi quando Ana Clara gritou. Outra contração, a mais forte até agora. João se virou para ela e viu que o bebê estava coroando. A cabeça inteira já estava aparecendo. Ana Clara, agora! Ele gritou, esquecendo de Marcelo por 1 segundo. Faz força agora! Ela fez força com tudo que tinha, segurando na camisa de João, e o bebê começou a sair. Primeiro a cabeça, depois um ombro. Que merda é essa? Marcelo berrou. Ela tá tendo o bebê aqui, no meio da estrada? Ela tá tendo onde deu, João respondeu, ajudando o bebê a sair. E você não vai atrapalhar. Mais uma contração, e de repente o bebê estava ali, nas mãos de João. Uma menina pequena, roxa, mas respirando, chorando baixinho. Ela nasceu. Ana Clara sussurrou, tentando se apoiar para ver a filha. Ela nasceu. João sorriu pela primeira vez em anos. Uma sensação estranha, quente, subindo pelo peito. Vida nova, esperança nova. Mas a alegria durou pouco. Quando ele olhou para trás, Marcelo estava bem mais perto. E agora João podia ver o que ele segurava na mão. Um revólver. Muito bonito, Marcelo disse, apontando a arma para o fazendeiro. Agora me dá minha filha e sai de perto da Ana Clara. Os ouriços sentiram a mudança no ar. Todos os 7 se levantaram ao mesmo tempo, formando uma linha entre Marcelo e o casal no chão. O maior rosnou mais alto e os outros fizeram coro. Um som que fez os cabelos da nuca de João se arrepiarem. Que porra é essa? Marcelo murmurou, olhando para os bichos com a cara de quem nunca tinha visto um ouriço do mato na vida. São os guardiões dela, João disse, embrulhando o bebê na camisa limpa que tinha trazido. E acho que eles não gostaram muito de você. O maior dos ouriços deu um passo para frente. Depois outro. Os espinhos estavam completamente eriçados e os olhos vermelhos brilhavam na luz da lanterna como estrelas de sangue. Marcelo apontou o revólver para o bicho. Não! Ana Clara gritou. Não mata eles! Mas o ouriço não parou. Continuou andando devagar na direção de Marcelo, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E foi aí que João entendeu. Os ouriços não estavam só protegendo Ana Clara e o bebê. Estavam protegendo algo maior. Algo que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que sentia no fundo da alma. Estavam protegendo a chance de recomeçar. O ouriço maior parou a 2 metros de Marcelo. Os outros 6 se espalharam ao redor dele, formando um semicírculo. Era como se soubessem exatamente o que estavam fazendo, como se tivessem ensaiado aquilo a vida toda. Que merda! Marcelo murmurou, olhando para os bichos com os olhos arregalados. Que merda é essa? O homem nunca tinha visto ouriços do mato de verdade, João percebeu. Devia ser daqueles que só conheciam o mundo pelos vidros do carro, pelo ar-condicionado. Não sabia que aqueles bichos, quando queriam, eram mais perigosos que onça. Abaixa essa arma, João disse, ainda segurando o bebê. A menina tinha parado de chorar e estava quietinha, como se soubesse que o mundo ao redor dela estava perigoso. Os bichos não gostam de ameaça. Cala a boca, velho, Marcelo rebateu, mas a voz dele tremeu um pouco. Ana Clara, levanta daí e vem comigo, agora. Ana Clara tentou se sentar, mas estava fraca demais. O parto tinha tirado todas as forças dela. João ajudou, colocando a menina nos braços da mãe. Não vou a lugar nenhum, ela disse, e a voz saiu mais firme que João esperava. Já disse que acabou entre a gente. Acabou nada,
Marcelo gritou, dando um passo para frente. Foi o erro dele. O ouriço maior rosnou alto e se jogou na direção das pernas de Marcelo. O homem gritou e pulou para trás, tropeçando nos próprios pés. A arma voou da mão dele e caiu na terra, uns 3 metros de distância. João não perdeu tempo. Saltou por cima de Ana Clara e correu atrás do revólver. Mas Marcelo foi mais rápido. Mesmo caindo, ele rolou e pegou a arma antes do fazendeiro chegar. "Sai daí!" Ele berrou, apontando o revólver para o peito de João. "Sai ou eu atiro!" João parou onde estava. Conhecia homens desesperados e sabia que eles eram capazes de qualquer coisa. Mas não ia deixar Ana Clara e a menina sozinhas. "Escuta aqui, rapaz," ele disse, levantando as mãos devagar. "Você não quer fazer isso. Mata um homem inocente, uma mulher que acabou de ter bebê. Isso não vai te levar a lugar nenhum." "Inocente?" Marcelo riu, mas o riso saiu meio histérico. "Você está no meio do que não é da sua conta. Ela pediu ajuda. Eu dei. Simples assim. Ela é minha mulher. Eu nunca fui sua mulher." Ana Clara disse, a voz fraca, mas clara. "Você me obrigou a tudo. Sempre." Marcelo virou o rosto para ela e João viu a raiva e o desespero misturados nos olhos do homem. Era perigoso mesmo. Gente assim não pensava direito. "Me obriguei? Ana Clara, eu te tirei da miséria, te dei casa, comida, roupa boa. E em troca queria que eu fizesse tudo o que você mandava. Inclusive matar minha filha." "Não era matar", Marcelo gritou. "Era ser inteligente. A gente não tem condição de ter filho agora." João sentiu a raiva subir mais uma vez. Conhecia a história. Homem rico que não queria assumir responsabilidade, que achava que podia usar as pessoas e depois jogar fora quando não serviam mais. "Condição você tem", João disse. "O que não tem é caráter." Marcelo virou a arma para ele de novo. "Cala a boca, seu merda! Você não sabe de nada!" Foi quando os ouriços atacaram de verdade. Não foi só um. Foram todos os 7 ao mesmo tempo, vindos de direções diferentes. Marcelo tentou atirar, mas estava cercado. Os bichos não iam nas pernas dele, iam direto para o corpo, para os braços, para o pescoço. O homem gritou e correu, tropeçando no mato, a arma disparando para o ar. Os ouriços correram atrás, fazendo um barulho que João nunca tinha escutado, como se fosse grito de guerra. Em poucos segundos, Marcelo tinha desaparecido no escuro, os gritos dele ecoando cada vez mais longe. Os ouriços pararam na beira da estrada e ficaram ali, olhando na direção que ele tinha ido. Guardiões fazendo certeza de que o perigo tinha passado mesmo. João respirou fundo e voltou para onde Ana Clara estava. Ela segurava a filha contra o peito, os olhos cheios de lágrimas. "Ele vai voltar?" ela perguntou. "Não sei", João respondeu, sendo honesto. "Mas se voltar, a gente dá um jeito." Ana Clara olhou para ele com aqueles olhos azuis e João viu algo que não esperava. Gratidão, claro, mas também outra coisa: confiança. Como se ela soubesse que ele ia proteger as duas, acontecesse o que acontecesse. "Por que você fez isso?" ela perguntou. "Você nem me conhece." João olhou para a menina nos braços dela, tão pequena, tão frágil, mas já com uma cara determinada. Como se soubesse que ia ser forte, que ia enfrentar o que viesse. "Todo mundo merece ter uma chance", ele disse. "Você, ela, todo mundo." Ana Clara sorriu pela primeira vez desde que ele tinha encontrado ela. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Como a gente vai chamar ela?" ela perguntou. João pensou um pouco. Olhou ao redor, para os ouriços que ainda montavam guarda, para a lua que brilhava forte no céu, para o silêncio bom que tinha voltado à estrada. "Esperança", ele disse. "Que tal Esperança?" Ana Clara olhou para a filha e repetiu o nome baixinho. A menina abriu os olhos, azuis como os da mãe, e pareceu gostar do que ouviu. "Esperança", Ana Clara disse, sorrindo mais. "É perfeito." João ajudou ela a se levantar devagar. Precisavam sair dali. Marcelo podia voltar com mais gente, com mais armas. E Ana Clara precisava de cuidados médicos de verdade.
Consegue andar até a caminhonete? Ele perguntou. Acho que sim. Eles caminharam devagar, João segurando Ana Clara por um lado e Esperança pelo outro. Os ouriços abriram caminho para eles, como uma escolta de honra. Quando chegaram na caminhonete, João olhou para trás uma última vez. Os 7 ouriços estavam enfileirados na beira da estrada, como soldados se despedindo. O maior deles fez um som baixo, quase como um adeus. Obrigado, João disse para eles, se sentindo meio besta por falar com bichos, mas sabendo que era a coisa certa a fazer. Ajudou Ana Clara a entrar no banco da frente, com Esperança ainda no colo dela. Ligou o motor e começou a dirigir devagar pela estrada de terra, tomando cuidado com os buracos. Para onde a gente vai? Ana Clara perguntou. João pensou na casa vazia que o esperava, nos quartos cheios de silêncio, na cozinha onde só fazia café para uma pessoa há 6 anos. Para casa, ele disse, para casa. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra casa não soou vazia quando saiu da boca dele. Enquanto dirigia, João olhou pelo retrovisor e viu os ouriços ainda parados na estrada, vigiando. Como se soubessem que a história não tinha acabado ainda. Como se soubessem que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Porque levar Ana Clara e Esperança para casa era só o primeiro passo. Agora, ele precisava descobrir como transformar uma casa cheia de fantasmas num lar cheio de vida. E como proteger 2 pessoas que tinham se tornado importantes para ele do nada, em uma noite que tinha mudado tudo. A estrada de terra batida ia terminar em 15 minutos. Depois vinha a estrada de asfalto e depois a cidadezinha de Cristalândia, onde ele morava havia 20 anos. Onde todo mundo conhecia a história dele, a tragédia dele, o jeito como ele tinha se fechado depois que Maria morreu. Amanhã, a cidade inteira ia saber que João Batista não estava mais sozinho. A pergunta era, eles iam aceitar Ana Clara e Esperança? Ou iam fazer perguntas demais, criar problemas demais, obrigar ele a escolher entre a vida nova que estava começando e a vida velha que conhecia? João apertou o volante com mais força e olhou para Ana Clara pelo canto do olho. Ela estava cantando baixinho para a Esperança, uma cantiga de ninar que ele não conhecia. Qualquer que fosse a resposta, ele ia descobrir em breve, porque em 15 minutos eles iam chegar em casa. E aí a vida real ia começar. A caminhonete gemeu quando João pisou no freio na frente da casa. 3 da manhã passada, e as janelas estavam todas escuras. Não que fizesse diferença, ele sempre chegava em casa com tudo apagado mesmo, mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele não estava sozinho. É aqui? Ana Clara perguntou, olhando pela janela. João seguiu o olhar dela e tentou ver a casa pelos olhos de uma estranha. A varanda de madeira meio torta, a tinta descascando nas paredes. O jardim que Maria cuidava e que ele nunca mais tinha mexido. 6 anos de desleixo fazem diferença numa casa. É, ele disse meio envergonhado. Não está muito arrumada. Faz tempo que é só eu aqui. Ana Clara sorriu fraco. Tá melhor que o lugar onde eu dormi nos últimos 3 dias. João desceu da caminhonete e deu a volta para ajudar ela. Ana Clara saiu devagar, ainda segurando Esperança contra o peito. O bebê dormia profundo, como se nada tivesse acontecido. Como se nascer no meio de uma estrada, cercada de ouriços e ameaças de morte, fosse normal. Cuidado com o degrau, João avisou, segurando o cotovelo de Ana Clara. Tá meio solto. Eles subiram os 3 degraus da varanda e João procurou a chave no bolso. Suas mãos tremiam um pouco. Não era nervoso da fechadura, era nervoso de abrir a casa para outra pessoa. Fazia 6 anos que ninguém entrava ali além dele. A porta rangeu quando abriu. O cheiro de casa fechada bateu no rosto deles. Poeira, solidão, café frio. João acendeu a luz da sala e viu Ana Clara olhar ao redor, tentando não fazer cara feia. A sala estava limpa, mas vazia de vida. O sofá coberto com um lençol velho, a televisão pequena no canto.
As paredes sem um quadro, sem uma foto, parecia mais um depósito que uma casa. Desculpa a bagunça, ele disse, tirando o lençol do sofá. Não costumo receber visita. João, Ana Clara disse, colocando a mão no braço dele. Obrigada por tudo. Ele não soube o que responder. Fazia tanto tempo que ninguém agradecia a ele por alguma coisa que as palavras ficaram presas na garganta. Senta aí, ele disse, apontando para o sofá. Vou buscar umas cobertas. João foi até o quarto que tinha sido dele e de Maria. A porta rangeu quando ele abriu. Também fazia tempo que não entrava ali. A cama ainda estava arrumada do jeito que Maria gostava, com a colcha florida que ela tinha costurado à mão. As roupas dela ainda penduravam no armário, esperando por alguém que nunca mais ia vestir elas. Ele pegou 2 cobertas limpas e voltou para a sala. Ana Clara estava sentada na beira do sofá, balançando, Esperança devagar. O bebê tinha acordado e choramingava baixinho. Ela tá com fome, Ana Clara disse, olhando para ele meio perdida. Mas eu nunca amamentei ninguém antes. Não sei bem como faz. João sentiu o peito apertar. Maria tinha lido todos os livros sobre bebês, tinha conversado com as mulheres da cidade, tinha se preparado para ser mãe, mas não tinha tido chance de usar nada do que aprendeu. Deixa eu ajudar, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Minha esposa, ela tinha aprendido algumas coisas. Ele guiou Ana Clara para o quarto de hóspedes, o que ia ser quarto da criança, anos atrás. Tinha um berço velho guardado no canto, coberto com um pano. João tirou o pano e viu que o berço ainda estava bom, só precisava de uma limpada. Ela dormiu aqui? Ana Clara perguntou, percebendo que aquilo não era quarto normal. Ia dormir, João respondeu. Não deu tempo. Ana Clara entendeu sem ele precisar explicar mais nada. Mulher entende essas coisas. Posso usar o berço? Ela perguntou, mas não era bem uma pergunta. Era um pedido de permissão para fazer alguma coisa viver de novo. Pode, João disse, e sentiu algo se mexer no peito. Pode usar tudo o que precisar. Ele ajudou Ana Clara com a amamentação, lembrando das coisas que tinha lido nos livros de Maria. Como posicionar o bebê, como saber se estava pegando direito, como fazer a criança arrotar depois. Era estranho usar aquele conhecimento depois de tanto tempo, mas também era bom, como se uma parte dele que estava morta tivesse acordado. Esperança mamou devagar, fazendo ruídos baixos de satisfação. Ana Clara relaxou pela primeira vez, desde que João tinha encontrado ela na estrada. Ela é tão pequenininha, Ana Clara murmurou, olhando para a filha. Como pode ser tão perfeita? Bebê é assim mesmo, João disse, passando a mão nos poucos cabelos da menina. Nasce sabendo exatamente como ser gente. Quando Esperança terminou de mamar, João mostrou para Ana Clara onde era o banheiro. Trouxe toalhas limpas, fez um chá de camomila na cozinha. Pequenos gestos, mas que faziam diferença. Era como se a casa toda estivesse acordando depois de um sono longo. João, Ana Clara disse quando ele voltou com o chá. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você ia ser pai, não ia? João parou com a xícara na mão. Ninguém tinha feito essa pergunta direta para ele em 6 anos. Ia, ele disse. Menino, ia chamar Gabriel. O que aconteceu? João sentou na cadeira ao lado da cama, onde Ana Clara estava deitada com Esperança. Era a primeira vez em anos que contava a história completa para alguém. Maria ficou grávida depois de 3 anos tentando. A gente ficou tão feliz. Compramos esse berço, pintamos o quarto, escolhemos nome, roupa, tudo. Ele parou, engolindo a emoção. Mas na hora do parto, deu alguma coisa errada. O bebê nasceu, mas não respirou. E Maria não aguentou. Ana Clara colocou a mão livre no braço dele. Sinto muito. Enterrei os 2 no mesmo dia. João continuou, a voz mais baixa. Gabriel, no braço da mãe. Depois disso eu meio que morri também, sabe? Continuei vivendo, mas morri.
E hoje, João olhou para ela, para a esperança dormindo no peito da mãe, para a vida acontecendo na casa dele depois de tanto tempo. Hoje acho que comecei a viver de novo. Ana Clara sorriu, mas tinha lágrimas nos olhos. Você salvou a gente, João, de todas as formas. Eles ficaram em silêncio um tempo, só ouvindo a respiração do bebê e os grilos lá fora. Era um silêncio bom, diferente do silêncio pesado que João conhecia. Era silêncio de paz, de gente que não precisava falar para se entender. Ana Clara, ele disse depois de um tempo, amanhã o pessoal da cidade vai começar a fazer pergunta. Cidade pequena é assim, todo mundo quer saber da vida de todo mundo. E o que você vai falar? João pensou um pouco. Podia inventar uma história, dizer que Ana Clara era parenta distante, alguma coisa assim, mas não queria começar a nova vida mentindo. Vou falar a verdade, que você precisava de ajuda e eu ajudei, que agora vocês duas moram aqui comigo. E se eles não gostarem? Aí o problema é deles, não nosso. Ana Clara riu baixinho. Você é corajoso. Não sou não. Só tô cansado de ter medo de viver. Foi quando eles escutaram o barulho lá fora. Motor de carro, mais de um. Faróis iluminaram as janelas da frente da casa. João sentiu o sangue gelar. Era cedo demais para ser vizinho curioso e tarde demais para ser visita normal. Fica aqui, ele disse, se levantando. Não sai do quarto. É ele? Ana Clara perguntou, apertando Esperança contra o peito. Não sei, mas vou descobrir. João foi até a sala e olhou pela janela da frente. 2 caminhonetes paradas no portão. Uma era a mesma de Marcelo, a outra ele não conhecia. 4 homens desceram dos carros e todos vinham armados. O coração dele disparou. Marcelo tinha voltado com reforço. João correu até o quarto. Ana Clara, pega a menina e vai para o banheiro. Tranca a porta e não sai de lá. Aconteça o que acontecer. E você? Vou conversar com eles. João, não. Eles vão te matar. Não vão, não. Ele mentiu, pegando a espingarda velha que guardava no armário do corredor. Vou só mostrar que aqui não é lugar para gracinha. Ana Clara segurou o braço dele. Se alguma coisa acontecer com você, o que a gente faz? João olhou para ela, para a menina no colo dela, para a vida nova que tinha começado há algumas horas. Não podia deixar nada acontecer com elas. Não depois de ter gostado tanto de estar vivo de novo. Não vai acontecer nada, ele disse, beijando a testa de Ana Clara. Eu prometo. Mas quando ele olhou pela janela de novo, viu Marcelo subindo os degraus da varanda com a arma na mão. Os outros 3 homens cercaram a casa. João respirou fundo e carregou a espingarda. Se Marcelo queria guerra, ia ter guerra. Mas não ali, não na casa que finalmente tinha voltado a ser lar. Ele abriu a porta antes de Marcelo bater e mirou a espingarda no peito do homem. Sai da minha terra, João disse, a voz calma, mas firme. Agora. Marcelo sorriu, mas não era um sorriso bonito. Vim buscar o que é meu, velho, a mulher e a criança. Elas não são suas, nunca foram. São sim, e você vai entregar elas querendo ou não. Foi quando João percebeu que um dos homens estava tentando entrar pela porta dos fundos. O barulho de madeira forçada ecoou pela casa. Ana Clara, ele gritou. Eles estão entrando. Mas era tarde demais. O grito de Ana Clara veio do quarto, misturado com o choro assustado de Esperança. João teve que escolher. Ficar de frente para Marcelo ou correr para proteger elas. Não foi nem escolha. Ele baixou a espingarda e correu para o quarto. Marcelo riu atrás dele. Burro demais, velho. Burro demais. João chegou no quarto e viu o que mais temia. Um homem alto, de boné e cara de poucos amigos, segurava Ana Clara pelo braço. Ela estava com Esperança apertada contra o peito, os olhos arregalados de medo. O bebê chorava alto, assustado com a confusão. Solta ela, João disse, apontando a espingarda para o homem. Calma aí, velho, o sujeito respondeu, puxando Ana Clara mais para perto dele. A coisa aqui é simples. Você abaixa essa arma e ninguém se machuca.
Vai se ferrar. O homem riu e encostou uma pistola na cabeça de Ana Clara. Você que vai se ferrar se não largar isso aí. João sentiu o mundo desabar. Não podia atirar sem arriscar acertar Ana Clara, e não podia baixar a arma sem entregar elas. João, Ana Clara disse, a voz tremendo, não deixa eles levarem ela, por favor. Esperança chorava cada vez mais alto. O som cortava o coração de João como faca. Que bebê irritante, o homem do boné murmurou. Não para de chorar. Ela está assustada, Ana Clara disse. Deixa eu acalmar ela. Não precisa acalmar nada. Logo, logo vocês duas vão estar longe daqui. Foi quando Marcelo entrou no quarto, ainda sorrindo aquele sorriso maldito. Muito bom, Carlinhos, ele disse para o homem do boné. Agora, velho, abaixa essa espingarda antes que aconteça alguma coisa que você vai se arrepender pro resto da vida. João olhou para Ana Clara. Ela balançou a cabeça devagar, como se dissesse, não abaixa, não entrega a gente. Mas como não entregar? Como proteger elas se estava tudo perdido? 5 segundos, Marcelo disse, pegando o próprio revólver. Depois disso, o Carlinhos aperta o gatilho. João, não, Ana Clara sussurrou. 4. João apertou a espingarda com mais força. Sua cabeça rodava, procurando uma saída que não existia. 3. Foi quando ele escutou um barulho estranho lá fora. Como vento forte, mas não era vento. Era outra coisa. 2. O barulho ficou mais alto. Parecia com o som que os ouriços tinham feito na estrada, mas multiplicado por 1000. 1. A janela do quarto explodiu. Não foi quebra normal, foi explosão mesmo. Vidro voando para todo lado e junto com o vidro, ouriços. Dezenas deles, talvez centenas. João nunca tinha visto coisa igual. Ouriços de todos os tamanhos entrando pela janela como uma onda de espinhos e fúria. O quarto encheu de bichos em segundos. Carlinhos largou Ana Clara e começou a atirar para os ouriços, gritando feito doido. Marcelo também atirou, mas era impossível acertar todos. Para cada ouriço que eles derrubavam, apareciam 5. Que merda é essa? Marcelo berrou subindo em cima da cama. Que merda é essa? João não perdeu tempo com perguntas. Correu para Ana Clara e puxou ela para o canto do quarto, cobrindo ela e Esperança com o próprio corpo. Fica quieta, ele sussurrou no ouvido dela. Eles não vão machucar você. E era verdade. Os ouriços passavam ao redor de Ana Clara e João como se eles fossem invisíveis. Não encostavam, não ameaçavam, só ignoravam completamente. Mas com Marcelo e os homens dele era diferente. Os bichos subiam nas pernas deles, espetavam, mordiam. Carlinhos gritou quando 3 ouriços se penduraram na camisa dele, os espinhos atravessando o tecido e chegando na pele. Vamos embora! Marcelo gritou, tentando chutar os ouriços. Vamos embora! Eles correram para o corredor, mas os ouriços correram junto. A casa inteira tinha enchido de bichos. Era como se todo ouriço do cerrado tivesse vindo defender Ana Clara e Esperança. João escutou os homens gritando, tropeçando, caindo. Escutou tiros disparando para o teto, para a parede, para o chão. Depois escutou as portas dos carros batendo lá fora, motores ligando, pneus cantando na terra. Em 5 minutos, o silêncio voltou. Os ouriços começaram a sair como tinham chegado. Pela janela quebrada, pela porta dos fundos, por qualquer buraco que encontravam. Em poucos minutos, só sobrou uma família de 3 ouriços no quarto. Pai, mãe e filhote. O ouriço maior, o mesmo que João tinha visto na estrada, se aproximou devagar. Parou na frente de Ana Clara e fez um som baixo, quase como ronronar de gato. Obrigada, Ana Clara sussurrou para ele. O ouriço inclinou a cabeça, como se tivesse entendido. Depois chamou a família e saiu pela janela, desaparecendo na noite. João e Ana Clara ficaram ali sentados no chão, abraçados, com Esperança finalmente parando de chorar. Como eles souberam? Ana Clara perguntou. Não sei, João respondeu, mas souberam. Eles se levantaram devagar.
O quarto estava um caos. Vidro por todo lado, móveis virados, buracos na parede dos tiros, mas nenhum dos três tinha um arranhão. Vem, João disse. Vamos para a sala. Aqui não dá para ficar. Eles foram para a sala, tomando cuidado com o vidro no chão. João fez Ana Clara se sentar no sofá e foi buscar água na cozinha. Suas mãos tremiam quando ele encheu o copo. João, Ana Clara chamou quando ele voltou. Eles vão voltar? Não sei, ele disse, sendo honesto. Mas se voltarem, vamos estar prontos. E como a gente vai ficar pronto para uma coisa dessas? João olhou para a janela da sala. Lá fora, conseguia ver vultos pequenos se mexendo no escuro. Os ouriços não tinham ido embora. Estavam montando guarda. A gente não vai ficar sozinho, ele disse. Ana Clara seguiu o olhar dele e viu os vultos também. Eles vão ficar aí? Acho que sim. Por quê? João olhou para a Esperança, dormindo tranquila nos braços da mãe depois de toda aquela confusão. A menina tinha uma expressão serena no rosto, como se soubesse que estava protegida. Porque ela é especial, ele disse. Não sei como, não sei porquê, mas ela é. Ana Clara beijou a testa da filha. Desde que ela começou a crescer na minha barriga, coisas estranhas aconteciam. Animais se aproximavam de mim, plantas cresciam mais bonitas onde eu passava. Minha avó dizia que algumas crianças nascem com um dom. Que tipo de dom? De fazer a vida ao redor ficar melhor. De proteger quem precisa ser protegido. De trazer esperança onde só tem tristeza. João sentiu um arrepio. Olhou ao redor da casa. Sua casa, que há algumas horas estava morta e agora pulsava de vida. Pode ser, ele disse. Ana Clara se aninhou no sofá, com Esperança apertada contra o peito. João, posso te falar uma coisa? Pode. Eu estava perdida de verdade. Não só na estrada. Estava perdida na vida, sem saber o que fazer, como cuidar de uma criança sozinha, como recomeçar. Ela olhou para ele com aqueles olhos azuis. Aí apareceu você e de repente tudo fez sentido de novo. João sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Você também me salvou, Ana Clara. Eu tinha esquecido como é ter alguém para cuidar. E agora? Agora a gente vai descobrir como é ser família. Ana Clara sorriu, mas era um sorriso cansado. Família de verdade? De verdade. Eles ficaram ali no sofá, os três juntos, ouvindo os ruídos da noite lá fora. João não conseguia dormir, ainda em alerta por causa do que tinha acontecido, mas também não conseguia dormir porque estava feliz demais. Por volta das 5 da manhã, Esperança acordou com fome. Ana Clara a amamentou ali mesmo na sala e João fez café na cozinha. Era estranho fazer café para 3 pessoas depois de tantos anos fazendo só para ele. Que dia é hoje? Ana Clara perguntou quando ele voltou com as xícaras. João pensou um pouco. Sábado. Então amanhã é domingo. As pessoas vão na igreja? A maioria vai. Você vai? João não pisava na igreja desde o enterro de Maria e Gabriel. Faz tempo que não vou. Queria ir, Ana Clara disse. Queria agradecer por tudo que aconteceu, pela Esperança ter nascido bem, por você ter aparecido, pelos ouriços. João olhou para ela surpreso. Você quer ir na igreja da cidade? Com o bebê? Quero. Não tenho medo do que as pessoas vão pensar. E eu? Você quer que eu vá junto? Ana Clara segurou a mão dele. Quero que você faça o que achar certo, mas seria bom ter você do meu lado. João pensou no padre Antônio, que sempre perguntava por ele quando encontrava na cidade. Pensou nas mulheres da igreja que iam fazer 1000 perguntas sobre Ana Clara. Pensou em como ia ser estranho voltar naquele lugar cheio de memórias, mas também pensou em Ana Clara querendo agradecer, em Esperança merecendo uma bênção, em família indo para a igreja junto no domingo de manhã. Tá bem, ele disse. A gente vai. Ana Clara sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, feliz. Obrigada, João. De nada. Eles ficaram ali até o sol nascer, conversando baixinho para não acordar Esperança.
João contou mais histórias de Maria, da vida na fazenda, dos sonhos que tinha guardado. Ana Clara contou da avó, da infância difícil, dos planos que tinha para o futuro. Quando o sol apareceu no horizonte, tingindo o céu de laranja, João olhou pela janela e viu que os ouriços ainda estavam lá. Espalhados pelo quintal, alguns dormindo debaixo das árvores, outros caminhando devagar pela grama. "Eles vão morar aqui agora?" Ana Clara perguntou. "Parece que sim. E você não se incomoda?" João pensou na pergunta. 6 meses atrás, teria se incomodado. Bichos selvagens no quintal, vizinhos reclamando, problemas com a prefeitura. Mas agora... "Não", ele disse. "Eles são família também." Ana Clara riu baixinho. "Que família estranha a nossa." "A melhor de todas", João respondeu. E era verdade. Pela primeira vez em 6 anos, ele tinha certeza de alguma coisa. Tinha certeza de que estava vivo de novo. Tinha certeza de que não estava sozinho. E tinha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eles iam enfrentar junto. O sino da igreja de São José tocou 9 horas quando João parou a caminhonete na frente do templo. Era um prédio simples, pintado de branco, com uma cruz de madeira no alto e bancos de madeira dentro. A mesma igreja onde ele tinha casado com Maria 20 anos atrás. A mesma onde tinha enterrado ela e Gabriel. Ana Clara estava sentada ao lado dele, usando um vestido azul claro que pertenceu a Maria. João tinha oferecido e ela tinha aceitado sem fazer pergunta. Esperança dormia no colo dela, embrulhada num coeiro branco que também era da esposa dele. "Tem certeza?" João perguntou, olhando para os grupos de pessoas subindo as escadas da igreja. "Ainda dá tempo de voltar para casa." "Tenho certeza", Ana Clara respondeu, mas ele viu que ela também estava nervosa. "E você?" João respirou fundo. Há 6 anos não pisava ali. Desde o funeral tinha evitado qualquer lugar que lembrasse Maria e Gabriel. Mas agora... "Também tenho", ele disse. Eles desceram da caminhonete e caminharam devagar até a escada da igreja. As conversas pararam quando o pessoal viu João. 6 anos sumido e de repente aparecia com uma moça nova e um bebê no colo dela. Dona Conceição, a fofoqueira oficial da cidade, foi a primeira a se aproximar. "João Batista", ela disse, sorrindo, mas com os olhos cheios de curiosidade. "Que surpresa te ver aqui." "Dona Conceição", João cumprimentou, tirando o chapéu. A mulher olhou para Ana Clara de cima a baixo, não disfarçando nada. "E esta moça bonita é..." "Ana Clara", João respondeu antes dela se apresentar. "E a filha dela, Esperança." "Filha? Nossa, que nome bonito", Dona Conceição disse, se aproximando para ver o bebê. "E o pai?" "Sou eu que cuido delas agora", João disse, a voz firme. O silêncio que caiu foi daqueles que pesam no ar. Dona Conceição abriu e fechou a boca 2 vezes, sem saber o que falar. As outras mulheres que estavam perto também ficaram mudas. "Ah", Dona Conceição conseguiu dizer finalmente. "Entendi." Mas era óbvio que ela não tinha entendido nada e que ia passar o resto do domingo tentando entender. João segurou o braço de Ana Clara e subiu as escadas da igreja. As pessoas abriram caminho, mas ele sentia os olhares grudados nas costas, os cochichos baixos, as especulações. "Não liga para eles", ele murmurou no ouvido de Ana Clara. "Cidade pequena é assim mesmo." "Eu não tô ligando", ela respondeu, mas segurava a Esperança um pouco mais apertado. Eles entraram na igreja e sentaram num banco no meio. João escolheu de propósito, nem na frente, chamando atenção demais, nem no fundo, parecendo que estavam se escondendo. O padre Antônio estava no altar, arrumando as coisas para a missa. Quando viu João, o rosto dele se iluminou. Era um homem bom, o padre Antônio. Tinha tentado visitar João várias vezes depois da morte de Maria, mas o fazendeiro nunca tinha recebido ninguém. A missa começou e João tentou prestar atenção nas orações, mas fazia tanto tempo que tinha esquecido as respostas.
Ana Clara sabia todas de cor e sussurrava as palavras junto com o padre. Esperança dormia tranquila, como se soubesse que estava num lugar sagrado. Na hora da homilia, Padre Antônio falou sobre milagres. Às vezes, ele disse, olhando direto para João, Deus nos manda milagres quando a gente menos espera. Não sempre do jeito que a gente imagina, não sempre no tempo que a gente quer, mas sempre na hora certa. João sentiu as palavras entrarem no peito como flechas certeiras. Olhou para Ana Clara, para a Esperança, e entendeu que o padre estava falando dele, do que tinha acontecido naquela estrada perdida 3 noites atrás. O milagre, continuou o padre, não é só o que acontece de extraordinário, é também o que acontece de comum, mas que muda tudo. Uma pessoa que aparece quando a gente precisa, uma palavra que cura, um gesto que salva. Ana Clara pegou na mão de João. Os dedos dela estavam frios, mas o toque era quente. É a coragem de recomeçar quando parece que não tem mais jeito. É a força de amar de novo quando o coração está partido. É a fé de que amanhã pode ser melhor que ontem. João sentiu os olhos marejarem. Fazia anos que não chorava e não ia começar ali na frente de todo mundo. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, limpando 6 anos de tristeza acumulada. Na hora da paz, as pessoas começaram a se cumprimentar. João apertou a mão de quem estava perto. Recebeu abraços de gente que não via há anos. Alguns perguntaram como ele estava, outros só sorriram. Mas todos foram gentis com Ana Clara e fizeram carinho em Esperança. Quando a missa acabou, Padre Antônio veio falar com eles. João, meu filho, ele disse, abraçando o fazendeiro, que alegria te ver aqui. Padre, João respondeu meio sem jeito, queria apresentar Ana Clara e a filha dela, Esperança. O padre sorriu para Ana Clara e fez o sinal da cruz na testa de Esperança. Que Deus abençoe vocês duas e que sejam muito felizes na nossa comunidade. Obrigada, padre, Ana Clara disse. Gostaríamos de batizar ela aqui. João olhou para ela surpreso. Elas não tinham conversado sobre isso. Claro, o padre respondeu. Quando quiserem, é só marcar comigo. E gostaríamos que João fosse o padrinho. Ana Clara continuou. O coração de João parou. Padrinho. Ele, que nunca tinha conseguido ser pai, ia ser padrinho de Esperança. Seria uma honra, ele conseguiu dizer. O padre sorriu mais ainda. Então vamos marcar para o próximo domingo. Que acham? Perfeito, Ana Clara disse. Eles saíram da igreja devagar, parando para conversar com mais gente. Dona Conceição, claro, tinha voltado à carga com as perguntas, mas outras mulheres foram mais diretas na curiosidade delas. João, você vai casar com ela? Perguntou Dona Iraci, sem rodeios. João sentiu o rosto esquentar. Dona Iraci... desculpa, ela disse rindo. Mas é que a gente fica curioso, né? 6 anos sozinho e de repente aparece com uma família pronta. A vida às vezes surpreende a gente, João respondeu. Ainda bem, Dona Iraci disse, sorrindo para Ana Clara. Você parece uma moça de bem e esta bebezinha é uma gracinha. Esperança, como se soubesse que estavam falando dela, abriu os olhos azuis e olhou para Dona Iraci. A mulher derreteu na hora. Ai, que olhos mais lindos, ela disse, igual aos da mãe. Quando finalmente conseguiram sair da igreja, já era quase meio-dia. João ajudou Ana Clara a entrar na caminhonete, e eles saíram devagar pelas ruas da cidade. Foi bom, Ana Clara disse. As pessoas foram legais. Foram mesmo, João concordou, mais do que eu esperava. E o padre é uma graça. É sim. Conheci ele quando era jovem. Sempre foi um homem bom. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, cada um pensando na manhã que tinha passado. João, Ana Clara disse de repente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você aceitou ser padrinho da Esperança? Eu meio que te forcei a aceitar na frente do padre. João parou a caminhonete na beira da estrada.
Eram os mesmos morros onde tudo tinha começado 3 dias atrás. Mas agora a paisagem parecia diferente, mais bonita, mais viva. Por quê? Ele disse, olhando para ela. Ser padrinho da esperança é a coisa mais importante que já me pediram na vida. Ana Clara sorriu, e era aquele sorriso que João já tinha aprendido a amar. E eu posso te perguntar uma coisa também? Ele disse. Pode. Por que você disse que queria me casar? Na frente da dona Iraci, Ana Clara ficou vermelha. Eu não disse que queria casar. Não disse com palavras, mas disse. Ela riu, nervosa. E se eu tivesse dito, com palavras mesmo? João olhou para ela, para a esperança dormindo no colo dela, para a vida que tinha encontrado quando menos esperava. Pensou em Maria e por um segundo sentiu culpa. Mas depois se lembrou do que o padre tinha falado sobre milagres, sobre recomeçar, sobre amar de novo. Aí eu ia dizer que também quero, ele respondeu. Mesmo? Mesmo. Mas só quando você tiver certeza, quando souber que é isso que quer de verdade. Não por gratidão, não por necessidade, por amor. Ana Clara segurou a mão dele. João Batista, eu já sei que é amor. Soube desde a primeira vez que você olhou para mim na estrada. Desde a primeira vez que segurou minha mão. E eu soube quando você pediu para não deixar ela morrer, João disse. Naquele momento, eu soube que vocês duas eram a família que eu sempre quis ter. Eles se beijaram ali, na beira da estrada, com esperança dormindo entre eles e o cerrado se espalhando até onde a vista alcançava. Quando se separaram, João viu algo no retrovisor que o fez sorrir. 3 ouriços caminhavam na estrada atrás deles. O pai, a mãe e o filhote, como se fossem uma escolta, cuidando para que a nova família chegasse em casa em segurança. Olha, ele disse para Ana Clara. Ela se virou e viu os ouriços também. Eles vão nos seguir para sempre? Não sei, João disse, ligando a caminhonete de novo. Mas não me incomodo se seguirem. Eles chegaram em casa quando o sol estava alto no céu. A casa que 3 dias atrás era um túmulo de memórias e agora pulsava de vida nova. João parou a caminhonete e olhou para a varanda. Alguém tinha arrumado a janela quebrada do quarto. Alguém tinha varrido os cacos de vidro. Alguém tinha deixado um pote de comida na porta. Quem fez isso? Ana Clara perguntou. Os vizinhos, João respondeu sorrindo. Cidade pequena também é assim. Quando aceitam a gente, cuidam da gente. Eles entraram na casa e João percebeu mais coisas. Flores novas no vaso da sala, roupa de bebê dobrada em cima da mesa, um bilhete de Dona Iraci dizendo bem-vindos à família. João, Ana Clara disse, olhando ao redor, acho que a gente não vai ficar sozinho mesmo. Não, ele respondeu, pegando Esperança no colo pela primeira vez desde que ela tinha nascido. A menina abriu os olhos azuis e olhou para ele como se o conhecesse desde sempre. A gente nunca mais vai ficar sozinho. Naquela tarde, eles arrumaram o quarto do bebê juntos. João montou o berço que tinha ficado guardado por 6 anos. Ana Clara lavou as roupinhas que as mulheres da igreja tinham deixado. Esperança dormiu no meio de tudo, como se soubesse que estava finalmente em casa. Quando a noite chegou, eles se sentaram na varanda para ver as estrelas. João num banco velho de madeira, Ana Clara sentada no chão ao lado dele, Esperança no colo dos dois. João, Ana Clara disse, você acha que a gente vai ser feliz? Já somos, ele respondeu. Como você sabe? João olhou para a casa cheia de vida, para o quintal onde os ouriços montavam guarda, para a mulher e a criança que tinham virado sua família. Porque pela primeira vez em 6 anos, eu quero acordar amanhã, ele disse. Quero ver o que vai acontecer. Quero cuidar de vocês duas. Quero viver. Ana Clara encostou a cabeça no ombro dele. Eu também quero viver. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho certeza do que quero. E o que você quer? Quero acordar na sua casa todo dia. Quero ver você brincando com a Esperança. Quero envelhecer do seu lado. Quero ser sua esposa de verdade.
João beijou o topo da cabeça dela. Cheirava a shampoo de bebê e esperança. Então a gente vai ser feliz mesmo, ele disse. Eles ficaram ali até tarde, conversando baixo para não acordar esperança, fazendo planos para o futuro, para o casamento, para o batizado, para a vida que iam construir juntos. Quando foram dormir, João olhou pela janela do quarto uma última vez. Os ouriços ainda estavam lá, espalhados pelo quintal, mas agora não pareciam guardiões, pareciam parte da família mesmo. No quarto ao lado, Ana Clara cantava baixinho para a Esperança, uma cantiga de ninar que falava de proteção, de amor, de dias melhores que iam chegar. João sorriu e fechou os olhos. Pela primeira vez em 6 anos, não teve medo de dormir, não teve medo de sonhar, porque sabia que quando acordasse, elas duas ainda iam estar ali. E que a vida, finalmente, tinha voltado a valer a pena. Epílogo. 6 meses. Depois, a igreja de São José nunca tinha visto um casamento tão bonito. Ana Clara estava radiante no vestido branco que as mulheres da cidade tinham costurado juntas. João, de terno novo e gravata, não conseguia parar de sorrir. Esperança, nos braços da madrinha Dona Iraci, babava no vestidinho cor-de-rosa e olhava tudo com curiosidade. Padre Antônio falou sobre milagres de novo. Sobre como o amor chega quando a gente menos espera. Sobre como uma família pode se formar de uma hora para outra, no meio de uma estrada perdida, protegida por criaturas que só Deus entende. Quando João disse sim, sua voz saiu firme e clara. Quando Ana Clara disse sim, as lágrimas desceram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de alegria. E quando eles se beijaram, os ouriços que estavam espalhados pelo quintal da igreja fizeram um som baixo, como se fossem aplaudir também. A festa foi na casa deles, que não era mais casa de viúvo triste, mas lar de família feliz. Tinha comida que as vizinhas trouxeram, música que os homens tocaram na sanfona e no violão, e risadas que ecoaram até de madrugada. João dançou com Ana Clara debaixo das estrelas, com Esperança dormindo no berço que eles tinham colocado na varanda. Os ouriços dançaram também, do jeito deles, rodando devagar ao redor da família que protegiam. E quando todo mundo foi embora e a casa ficou silenciosa, João olhou para a esposa, esposa de verdade agora, e para a filha que tinha ganhado sem gerar. Feliz? Ele perguntou. Completa, Ana Clara respondeu. Eles ficaram ali na varanda até o sol nascer, planejando o futuro. Esperança tinha 6 meses e já engatinhava. Logo ia falar, ia andar, ia correr pelo quintal. Talvez iam ter mais filhos. Talvez iam expandir a fazenda. Talvez iam viajar pelo mundo. Ou talvez iam só continuar sendo felizes ali, no meio do cerrado, protegidos pelos ouriços e pelas bênçãos que a vida tinha mandado para eles. Não importava. O que importava era que João Batista não estava mais sozinho. O que importava era que Ana Clara tinha encontrado um lar. O que importava era que Esperança ia crescer conhecendo o amor desde o primeiro dia de vida. E o que importava, mais que tudo, era que às vezes a vida surpreende a gente. Às vezes, no meio da nossa dor mais profunda, no momento que a gente menos espera, numa estrada que nunca pegamos. Às vezes a vida manda a chuva no meio da seca e tudo volta a florescer. Todo mundo tem uma estrada perdida na vida. O segredo não é evitar ela, é saber que no final dessa estrada alguém pode estar esperando por você e você pode estar esperando por alguém também.